Olá a todos, meu nome é Lúcio, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal da cidade de Mongaguá, litoral sul do estado de São Paulo, e quero apresentar aqui para vocês o meu trabalho, que consiste numa sequência didática construída ao longo deste curso de extensão, e eu intitulei aí como Ecossistema de Bolso, construindo um terrário, uma proposta prática para problematizar sobre a função dos vegetais na manutenção dos ecossistemas e fatores abióticos essenciais envolvidos. Então convido todos vocês a assistirem esta apresentação que vai discorrer sobre esses planos de aulas. Olha, então a sequência didática que eu vou abordar aqui, né, traz o tema principal, a fotossíntese, certo? E a fotossíntese, ela, vocês bem sabem, é um tema que é muito difícil, até certo ponto, de ser ensinada quando não se parte de atividades que façam, né, com que o aluno seja instigado a investigar ou a experimentar, testar suas hipóteses. Muitas vezes esse tema é trazido lá de forma muito abstrata, né, nos livros didáticos, e muitas vezes os professores acabam utilizando os livros didáticos sem muita profundidade no tema, sem fazer relações, né, com esse tema que é extremamente interdisciplinar e importante para a manutenção da vida no planeta, né? De qualquer forma, essa sequência didática, então, ela vai ser trabalhada através da aplicação da sequência de 3 planos de aula, né, para os alunos do 7º ano do ensino fundamental, né? E a ideia aqui é fazer com que os alunos realmente relacionem, né, o processo da fotossíntese, primeiro com a importância para a vida deles, né, e depois, no segundo momento, aí, para a importância desse processo para manter a vida no planeta comum, né, de uma forma geral. Bom, então nesse primeiro plano de aula, né, a, o tema da fotossíntese vai ser introduzido para os alunos, né? E aí a ideia é começar com uma questão disparadora aí, trazendo uma charge e fazer com que os alunos então analisem e interpretem a charge em questão, né? Que traz aí a conversa de duas flores, né? Dois vegetais aí no caso antropomorfizados, né? E que essa questão também pode ser discutida, né, em relação a isso. A ideia é essa. E após uma análise preliminar e conversa com os alunos, a ideia é que esses alunos, então, formem grupos, né, e esses grupos discutam algumas questões problematizadoras. Tá? Após, então, os alunos, né, discutirem entre os grupos lá a respeito dessas questões levantadas, a ideia é que, após isso, eles submetam, então, né, as suas respostas aos pares, aos grupos, né, socializando, então, essas discussões. Ao final ainda dessa aula, os alunos deverão receber um roteiro contendo lá um passo a passo para elaborar a construção de um terrário, onde eles deverão plantar um vegetal dentro desse terrário, né? A ideia é que esses alunos desenvolvam a construção do terrário de maneira síncrona, né, na casa deles mesmo, com os materiais sugeridos lá no roteiro, e seja feita aí no final dessa aula uma pergunta em relação à construção do terrário, né? Fazendo com que os alunos levantem hipóteses a respeito da sobrevivência dos vegetais aí dentro desse terrário, né? Então, essa pergunta aí, o que você acha que deverá acontecer com o vegetal no interior do terrário? Bom, nessa segunda aula, a ideia é tratar a fotossíntese de uma maneira mais conceitual, né? Então, através de uma aula expositiva, fazendo que os alunos, né, tentem compreender como esse fenômeno acontece, né, como esse fenômeno biológico acontece nas plantas, normalmente aonde acontece, quais são os fatores abióticos essenciais aí envolvidos, né, na relação desse processo da fotossíntese,
o que o vegetal produz, né? E o que o vegetal, na verdade, precisa para realizar esse processo de fotossíntese. Tá? Então, a ideia aí também é complementar essa aula expositiva com alguns vídeos de curta duração, muito bem autoexplicativos, né? E que possam aí dar uma base para que os alunos consigam compreender da melhor maneira esse processo, né, da fotossíntese. Além disso, né, como o tema da fotossíntese é um tema que abrange várias áreas do conhecimento, né, nesse momento também dá para o professor aí puxar o gancho para alguns conteúdos que são importantes, né, como, por exemplo, o efeito estufa, a desmistificação da questão de que as florestas são pulmões do mundo, né, a cadeia alimentar, os ciclos biogeoquímicos, os níveis de energia dentro de um nível trófico. Então, todos esses assuntos dá para ser abordados. Bom, e ainda nessa aula 2, eles vão receber ao final aí um roteiro para que eles realizem essas atividades, as questões problematizadoras, né? Em casa, né? De maneira assíncrona, portanto, e algumas questões são levantadas com base, né, na observação deles a respeito dos terrários que eles construíram. Tá? Então, as questões que estão colocadas aí são questões levantadas para fazer com que os alunos confrontem, né, a questão do entendimento do senso comum agora com o conhecimento científico, uma vez que eles já tiveram aí uma aula expositiva. Então, essa parte desse roteiro seria uma forma de diagnosticar né, o que eles entenderam a respeito dessa aula sobre fotossíntese e o que eles observam dentro do terrário construído por eles mesmos. Bom, nessa última parte dessa sequência didática, né, será realizado um experimento com a planta elódia, a fim de que os alunos evidenciem a produção do gás oxigênio, né, então, realizado através do processo de fotossíntese. Tá? Então, serão feitas aí algumas reflexões e discussões, né, retomando os conceitos centrais sobre o processo de fotossíntese, de maneira que os alunos relacionem as substâncias envolvidas nesse processo com benefício para a vida no planeta Terra, tanto do ponto de vista da importância nutricional e energética que os vegetais podem proporcionar, quanto pela importância da manutenção do oxigênio na atmosfera. Então, ao final aí desse experimento, serão colocadas algumas questões também que serão debatidas, né? Por que é necessário expor o experimento à luz? Por que houve formação de bolhas? Por que adicionamos o bicarbonato? Então, uma série de questões serão colocadas aí para implementação desse experimento em sala de aula. Bom, essa então foi a minha apresentação e eu agradeço a todos e a oportunidade de apresentar esse trabalho para vocês aqui. E gostaria de parabenizar a organização do curso como um todo, né, por trazer bastante discussões a respeito da botânica para nós professores. Obrigado.